Fenincast de 2026. Então eu tô trazendo aqui para vocês hoje o Irã da Mark Doc e com o Maílson, né? Hoje trazendo 15 empresários. Tem um método aí que ele tá desenvolvendo, né? Isso. Que é um método interessantíssimo e o Irã tá aqui para nos confirmar isso. E aumentando o faturamento, vendendo mais, né? Ajudando empresas a vender no online, né? Exatamente. Então hoje a gente está trazendo aqui muitas soluções e muitas ideias. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Eu estou há mais de 10 anos na Fenin, o terceiro ano como convidado aqui da palestra e também como cast aqui, né, o Fenincast. Muito obrigado por convidar a gente sempre aqui. Muito bom. Obrigado, Betânia, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez com vocês, né? E viemos aqui trazer o nosso conhecimento, né? Eu que sou prova de que funciona, né, o método que o Maílson aplica, então podemos conversar. Então vamos começar explanando aquele desafio da outra edição. Isso aí. E aí me conta como é que ficou. Superou as expectativas, né, Maílson? Conta aí. Foi assim, foi surreal a expectativa. A gente estava no podcast aqui, né? E eu falei, olha, é uma metodologia com começo, meio e fim. Porque é uma solução de mercado hoje, o canal de venda. Eu fui mostrar o poder do canal de venda e focado no Mercado Livre. Hoje eu vendo em vários marketplaces, mas o foco é Mercado Livre. E aí eu lancei um desafio aqui no podcast. Falei, vou lançar um desafio, vou abrir um CNPJ do zero e em 5 meses vou levar 500 mil de faturamento total. E chegamos a 2 milhões e 100 mil em 5 meses do zero e captando produtos aqui dentro da feira. Então foi um desafio maravilhoso. Tu é um especialista no Mercado Livre, né? Sim. E é a prova viva de que funciona se souber trabalhar bem, mas também tem toda uma questão de gestão, né? De treinamento, que eu vejo que vocês cuidam muito também dessa parte, né? De ensinar. Tu traz muito isso, né, Maílson? De ir lá. Eu vi que tu leva também os empresários para dentro da tua estrutura para ensinar e vai passando por vários setores para poder ter desenvolvimento, né? Na prática, né? Exatamente. Muito legal isso. Só para contextualizar, né? Tipo, eu tenho 2 operações hoje, 2 empresas, que é o Grupo Império, que uma que eu tenho a minha operação há 17 anos, que eu sou atacadista de moda, já tive fábrica também, e o ensino, ele surgiu pós-pandemia. Sim. Como eu já contei, mas só para contextualizar isso. Por quê? Pós-pandemia, eu passei uma dificuldade muito grande financeira, normal, todo mundo foi se reorganizar, se readaptar. E eu vendo outros empresários, outras empresas crescendo muito nos marketplaces, porque o comportamento de compra mudou pós-pandemia. Isso é uma constante. E cresceu muito rápido. O Brasil era 5, 6% de venda online, pós-pandemia já estamos em 16%. Então era uma nova realidade. E aí, onde foi a virada de chave? Eu tentei pôr pessoas para fazer o meu marketplace, terceirizar serviço, ninguém fazia rodar. E aí aonde surgiu essa metodologia? Porque eu cansei de pedir, de ter pessoas, empresas com serviço, eu mesmo fui buscar ajuda, eu mesmo fui desenvolver com a cabeça, como estratégico, e montei um time abaixo, o operacional e o tático. De fato, quando eu assumi a responsabilidade de querer desenvolver aquele setor estrategicamente, porque, tipo assim, empresário sempre vai falar, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, gente, mas é primordial o empresário ter tempo para desenvolver novas estratégias, novos canais para a empresa. Sim. E foi isso que eu fui fazer, e foi esse grande sucesso, foi onde surgiu a empresa de educação. Muito bom. E esse CNPJ do desafio, né? Não tinha nada, né? Tu estruturou a empresa. Sim. Comprou, o primeiro mix era o quê? Um investimento de quê? Era jaquetas importadas, desde masculino, feminino, sobretudo. Pegou só jaqueta? 90% jaqueta. Tem algumas partes infantil também, ali, conjuntos infantil. Então, assim, foi um mix, né? Para mostrar como eu sou atacadista há muitos anos, eu tenho uma expertise muito forte. De compra, né? Que eu sou o comprador da feira. Então, aquela expertise minha que fez toda a diferença quando eu implementei os marketplaces. E aí, Maílson, tu comprou o mix, daí depois tu faz a estrutura de foto, cadastro de produto, né? Que tu tinha me explicado isso na outra edição, né? Para poder vender. Ainda tem muita gente resistindo. E onde é que tá essa engrenagem que tu pode dizer assim, eu com esse CNPJ eu faturei, né? Faturou no final 500 mil, né? Foi 2 milhões e 100 2 milhões, 500 mil passou batido lá atrás, né? Exatamente. Mas para ele, assim, o momento que ele tá querendo, mas ele tem esse... Sabe? Falta essa chave, virar essa chave. Eu vou falar de forma direta e objetiva para o empresário.
Eu costumo dizer que é o seguinte, hoje você não assumir a responsabilidade, você está negligenciando esse canal, que as pessoas falam que é o futuro, não é o futuro, é o presente. É necessidade hoje você ser multicanal de venda. Você, o empresário, como responsável da sua empresa, ele tem que ter, bom, eu quero isso, assumir a responsabilidade de trazer uma pessoa, entendeu, para ajudar a desenvolver, fazer um setor dedicado. Ter uma pessoa full time para o projeto, porque uma loja no Mercado Livre ela é como uma loja física. Quem que abre, quem que fecha? Quem Isso que é uma dica organiza? importante. É, porque as pessoas, como Não é não é chegar tangível, e fazer. Precisa te organizar. exatamente, não é simples assim. Eu fiz esse desafio, mas eu tinha uma estrutura por trás. Claro. Entendeu? Não estou vendendo uma facilidade, eu não falo de uma facilidade assim também. E Eu é tenho essa uma estrutura que expertise. tu ensina. Exatamente. E aí, o que o empresário precisa hoje é assumir a responsabilidade que precisa desenvolver e montar uma equipe dedicada no projeto. E é uma equipe de quantas pessoas Eu falo que inicialmente, no mínimo 2, você colocar ela full time e seguir, teoricamente é simples, mas não é uma facilidade. Sim. Captar produto, entender de produto, achou o produto, fez um ensaio fotográfico em estúdio profissional, ensaio de alto nível, começar a fazer os anúncios com metodologia. Claro. Da maneira certa, o que a gente vai falando, palavras, fotos, que a gente já fala bastante. Sim, sim. 2 pessoas hoje, você consegue fazer uma empresa rodar facilmente aí 200 a 300 mil de faturamento. E o investimento de um mix seria o quê? Um mix inicial, assim. Depende muito, entendeu? Vamos supor Você assim, agora é inverno, né? Inverno. E ele quer entrar, né? E o que ele teria que ter hoje? Eu vou procurar o Maílson. A gente sabe que tem o valor, né? Porque tu vai Sim. prestar um trabalho de consultoria que vai dar liberdade financeira para ele. Essa é a palavra, né? a gente faz um desenvolvimento comercial. Isso. Simples Mas hoje, assim, ó, em produto, assim, o que ele teria que ter para fazer o arranque inicial, assim, em valores? Eu vou falar de uma forma simples, uma metodologia de compra, inclusive a gente acabou de aplicar isso aqui na Ótimo. prática com outros empresários. A gente está falando aqui de empresários mais maduros, que tem Claro. redes de loja, Claro. ou tem uma loja física, que já tem um faturamento ali 100, 200 mil, então ele já é um empresário com um nível de consciência elevado. sim. Então nós estamos dizendo hoje, minimamente aí, se você escolher ali 30 produtos, um fardo de cada, vamos falar média de 30, 40 peças por modelo. Tá. Então nós estamos falando aí no investimento aí em torno de 50 mil Tá. inicial. Você já abre uma loja de alto nível e alto padrão no Mercado Livre. Claro que aí existe uma rampagem, um tempo de maturação Sim. e validação de produto. Sim. Existe essa rampagem, mas 50 mil você monta uma loja que facilmente dentro de um ano você já levou ela aí para 200 mil de faturamento, Quer entendeu? dizer, é um custo-benefício, E né? assim, né, Betânia, esse valor que ele está falando é valor de produto, né? Hoje tu vai montar uma loja, por exemplo, uma loja física, qual que é o investimento para tu montar uma loja física? Né? E uma Ele loja é muito online, maior, tu vai entrar com né? investimento em produto. Com certeza. Tem o valor do serviço. Tá, mas quanto que é o valor para tu abrir uma loja física? E quanto vai vender uma loja física? Qual é a possibilidade de escalar uma loja física? Qual é a possibilidade de escalar uma loja online? Né? E eu sempre falo, um canal não mata o outro também. É. Né? Tanto é que hoje tem vários lojistas que também estão entrando com a venda no Mercado Livre, mas sem abandonar a loja física. Nem deve. É importante. E nem deve, porque os dois são importantes. Sim. Então eu vejo que isso é um ponto bem interessante. E é importante a gente falar isso. Eu defendo muito o físico. Nunca vai morrer o físico. Nunca. Legal. Jamais. Tá bom. Porém, gente, não tem como ir contra. Não tem como ir contra que o marketplace. O meu galpão é do lado do Mercado Livre, do lado da Shopee. Todo dia 50 a 100 carretas lá. Então não tem como negligenciar que está vendendo lá. E aquela loja que faturava 200 mil há 10 anos atrás, hoje ainda continua faturando 200 mil, ela já está no prejuízo, ela tinha que ter crescido. Como que você complementa isso? Você abre uma loja no Mercado Livre, faz um desenvolvimento. Daqui a pouco o Mercado Livre está vendendo 70 mil, 100 mil, 150 mil. Aí daqui a pouco você consegue abrir uma Shopee. E aí, ao longo, médio e longo prazo, você montou esse setor, você tem multicanais de venda aí, mais 4, 5 canal. Vamos falar, tirando o Mercado Livre, que ele é 100, 200 mil, cada um com 50 mil, mais 200 mil da loja física, você já está com 500 mil de faturamento. Então, assim, é só organizar, entendeu? Uma coisa não descarta a outra, né? Não. E é só a gente olhar, né, Maílson? É só olhar assim, quanto que vende hoje no Mercado Livre, quanto o Mercado Livre vende de moda, né? E outra coisa, quem vende lá? Hoje, grandes marcas, né, mas tu pode citar, estão lá no Mercado Livre. Então, né, quem é a gente para não estar? Exato. E ele E é- patrocina também eventos de moda, né? Sim. Ele tem uma presença muito marcante aí, porque é um Vem segmento crescendo. que vem crescendo, exato. Hoje quase todo mundo compra no Mercado Livre. Você Sim. compra no Mercado Livre?
Muito. Todo mundo hoje virou um campo de pesquisa, até mais que o Google, passou o Google. Então, e aí as pessoas ficam assim, mas eu vou pôr minha marca lá, minha loja lá. Pensa uma coisa, se o cliente for lá comprar, ele vai comprar lá. Por que você não está anunciando lá? Entendeu? E hoje, muita gente tem medo da marca. E marca hoje não se queima no Mercado Livre, muito pelo contrário, você se posiciona no Mercado Livre. Entendeu? Então, e hoje seria a melhor ferramenta do Mercado Livre, né? Sim. Pelo menos é a que a gente sabe que ela tem uma aceitação muito grande, né? E uma confiança, né? Tanto que ela patrocina vários eventos e independente não só da moda, né? Ela tem várias, ela tem um posicionamento muito claro, né? Sim. Eu quero saber como é que foi que quando a gente se encontrou da última vez, vocês estavam fazendo as compras, né, para desenvolver, e como é que tá hoje a tua marca, como é que tá essa venda no Mercado Livre, como é que foi para te estruturar, e já também, né, mas isso é uma prova social, né, porque tu tá aqui, tu tá vivendo na pele. Naquele dia que a gente se encontrou, há 6 meses atrás, já tava uma empolgação muito grande e eu também fiquei super empolgada, né? Mas quase fui junto contigo para abrir a minha loja. Mas eu quero ouvir de ti da tua marca, como é que tá? Assim, vem escalando a todos os meses, né? A gente, é claro, como a gente comentou antes lá nos bastidores, né, Mailson? O empresário, eu vejo que o empresário, às vezes, ele custa para acreditar em algo novo, que na verdade não é novo, né? É um canal que todo mundo deveria estar lá. E depois que ele entra, às vezes ele entra muito receoso e ele não quer investir, não quer estruturar, assim como eu estava falando. Mas o canal Mercado Livre, né? O canal Marketplace, ele é um canal que o empresário ele tem que investir, porque hoje se ele olhar, por exemplo, eu como indústria, né? Eu tenho lá 100 e poucos colaboradores. Aí eu vou abrir um canal de Mercado Livre e daqui a pouco eu vou querer lá fazer alguma coisa sozinho ou colocar lá um amigo para dar uma ajuda. Cara, não vai dar certo. Tu precisa estruturar, tanto é que o método do Mailson, ele não é que ele vai pegar e vai te falar o que tu tem que fazer. Ele vai estruturar o setor dentro da tua empresa. Ele vai estudar o teu negócio. Ele vai criar esse canal dentro da tua empresa. Então vai ser uma coisa perene, uma coisa que vai estar lá construída, funcionando. Só que o empresário precisa estar disposto a investir nesse canal de venda, assim como ele investe na empresa dele como um todo. Sabe? Então isso não é assim uma coisinha a mais. É um canal muito sério e muito rentável, desde que você esteja disposto a investir, né? Sabe, um assunto bem direto que eu quero dizer agora. Quando eu montei a empresa de educação empresarial, a mentoria, foi meu professor de Mercado Livre de 2022, Elton Pena. Falou, Mailson, que ele foi meu professor. Eu queria aprender a vender no Mercado Livre porque as pessoas não conseguiam fazer rodar. Eu falei, eu vou aprender e montar a equipe abaixo e vou gerenciar essa equipe. Sim. Eu bati 1 milhão de venda no Mercado Livre em menos de um mês. E o meu professor falou, mas por que você não monta uma empresa de educação empresarial? Você tem uma expertise muito forte, você consegue ajudar outros empresários. Eu na época falei, não vou mexer com mentoria não. E aí eu acabei ajudando algumas empresas, nem cobrei, amigos ali, e eles cresceram 100, 200 mil de faturamento. E aí aonde surgiu a metodologia? Quando eu resolvi de fato montar a empresa, de tanta gente me procurar, e eu ajudava muitas pessoas, sabe? Sem pretensão, sem querer ganhar. E depois eu vi que de fato eu poderia monetizar o conhecimento, mostrar para a pessoa um caminho. E eu poderia estruturar a minha empresa para ajudar essas pessoas. Quando eu fui montar a minha oferta, eu mapeei toda a minha dor. O que eu senti dor quando eu comecei a vender no Mercado Livre? Foi montar a equipe, desenvolver setor. Eu não conseguia, e de fato, quando eu desenvolvi, e o que eu vendo hoje? É justamente isso, ir lá na empresa dele, ajudar ele a desenvolver o setor da mesma maneira que eu desenvolvi. E facilmente, depois que, não estou vendendo facilidade, mas depois que a pessoa assume a responsabilidade de montar uma equipe, implementar, ajustar os setores e processo, a gente sobe 200, 300 mil de faturamento em questão de 4, 5, 6 meses. E às vezes a loja está há 20, 30 anos e não fatura isso. Então estou falando de 4 a 5, 6 meses. Claro que tem que trabalhar muito, tem que correr atrás, tem que dedicar. É isso que eu estou querendo dizer. Então é um desenvolvimento de um setor, é uma solução de mercado. Porque a gente vê assim, a empresa precisa, né? E aí ela pode considerar, é um investimento alto. Não é, porque tu tá usando a tua expertise, a tua trajetória em relação a todos os teus erros e acertos, que aquilo vai ser diluído em lucro. Só ganha tempo. Ganha muito tempo. Né? Então, assim, É mais assertivo ter uma pessoa
qualificada do teu lado que vai te mostrar o caminho certo. E aí tu vai encurtar esse prazo, por isso que eu vejo assim, quando a gente se falou há 6 meses atrás e agora ouvindo de vocês o faturamento, aí é que tá o X da questão, é a tua expertise que tu traz para dentro do negócio, ensina a fazer, né, mas que é aquela velha história, né, não dá para prender em ti, então o grande profissional é aquele que ensina e deixa andar, né. Sim, com certeza. E eu vejo isso muito claro, assim, no teu trabalho, quando tu aplica, quando tu dá palestra, que tu ensina, que as pessoas ficam encantadas, e desbloqueia esse medo de entrar no Mercado Livre e vender, né? No digital em si, né? Posso falar um medo comum? Tá, e esse medo aconteceu comigo. Quando eu fui ignorante, tem a palavra certa, tá? Falei, roupa não vende no Mercado Livre, roupa não vende no Marketplace, ela vai devolver. E eu tinha muita dificuldade com tecnologia. Isso é muito comum com esse empresário, rede de loja, que é aquele empresário que batalhou, cresceu, aquele cara da bruta. E aí ele tem essa dificuldade com tecnologia, e isso foi um impeditivo para mim. Sim. Entendeu? E aí, de fato, quando eu assumi esse projeto, eu vou aprender, foi um destravar e entender um pouco mais de tecnologia, mas também a gente não tem que saber tudo. A gente pode contratar pessoas que saibam. Mas a gente tem básico, que entender para poder cobrar. Exato. Mas não precisa aprender a operar de ponta a ponta. As pessoas acham que ela tem que operar de ponta a ponta. Não. Tem que entender sim para você ser a estratégia e poder cobrar a equipe abaixo. Com certeza. Então, quando eu procurei entender tudo, foi a virada de chave do meu negócio. Que legal. Também, por isso que eu dei esse exemplo, né? Porque a gente, como empresário, como eu estava te falando, tem lá mais de 100 colaboradores e quer começar tímido um canal tão potente. No começo a gente falhou nisso. Mas depois de montar a equipe, começar a estruturar, só foi subindo a cada mês. A cada mês escala e não tem limite, na verdade, né? O limite é a gente que faz. Então hoje tu tá num ambiente como esse, caminhando com pessoas como o Maílson, as possibilidades são infinitas. Abre a mente, né? Porque ele primeiro fez o negócio para depois ensinar. Então hoje ele é uma pessoa que tem resultado. Então foi ali que eu olhei, não, mas peraí, olha o galpão dele, olha quanto ele já, da onde que ele veio, qual é a experiência dele, né? O que ele já produz, o que ele já vende lá. Então ele não ensina a vender no Mercado Livre sem vender no Mercado Livre. Hoje ele fatura 3 milhões mês no Mercado Livre. Então ele sabe o que ensinar, porque foi o que ele aprendeu batendo a cabeça, o que ele levou tempo para aprender. Então o que ele levou tempo para aprender, ele... Eu quero fazer uma pergunta assim, eu vou me colocar no lugar agora de quem está começando, né? Qual seria o primeiro passo? Eu sei que o primeiro passo, o ideal é te contatar. Mas qual seria o primeiro passo agora para ele ingressar? Aqui a gente está falando para lojistas, redes de lojas, para começar do zero, entendeu? Não estou querendo, às vezes, vender o meu trabalho, independente que seja comigo. Sim. Busque um conhecimento, assim como o Irã falou. Porque eu tenho uma analogia que eu brinco, que eu falo, às vezes, né? É uma brincadeira real. É a mesma coisa de você comprar um terreno, você mesmo querer ir lá e fazer a fundação e levantar o tijolo. A gente não é pedreiro, e muita gente acha que é só colocar uma foto e acha que vai vender. Não, tem metodologia, tem o como fazer, o que, Sim. como, quando, Sim. tipo de produto, estratégia de precificação, estratégia de palavra para você ser achado, de publicidade. Então, assim, não tem como você fazer sozinho. E te falo assim, eu posso entregar tudo aqui. Todo mundo pode anotar tudo que eu falar aqui. Sem um acompanhamento, sem um suporte, você não consegue. Demora então, bastante. Então, assim, é buscar numa ajuda, um conhecimento, ponto. Onde a gente faz um onboard ali, que a gente coleta informação, depois é direto com o Maílson para mim fazer um plano de ação. Eu já passei de 320 que eu, particular, implementei sozinho. Imagina. 320 empresas. Só 5 até hoje, que a gente fala que é o churn, né? 5 de 320 empresas que falou, não quero mais, parei. Então, assim, a gente sabe o que está falando. E uma coisa que eu deixo muito bem claro para os meus mentorados, que eu falo para ele, tem coisa que é de dono com dono. Entendeu? Não é meu colaborador, não é meu CS que vai resolver. Então tem essa acessibilidade, tem meu celular, a pessoa me liga. É uma humanização, né? Exato, é muito humanizado. Posso dar uma outra dica? As pessoas que me procuram, a gente faz um diagnóstico e analisa, e às vezes ela tá com... Pergunta, né, um empresário, quais canais você tá nos marketplaces? Shein, Shopee, Magalu, Amazon, Netshoes, Dafit... aquele monte de marketplace. Eu falo, quantos colaboradores você tem dedicado? Não, eu mesmo tomo conta. Quanto você vende por mês nesse tanto marketplace? 10 mil por mês. Não adianta ter muitos marketplaces, tá? Porque você tem que entender seu público também. Por exemplo, Shopee. Eu gosto da Shopee. Só que a Shopee é um público mais jovem, mais emocionado, que paga no Pix, com um produto mais barato. Mercado Livre já é um público mais maduro, que já é o estilo Fenin, e a Amazon. A gente tem o Mercado Livre lá,
entendeu? E agora nessa novo ciclo de ajustar setor, aumentar a equipe, você consegue colocar mais 4 marketplaces lá dentro? Não, nem pensar. Não consegue. E agora uma pergunta assim bem importante, como é que foi a feira? Como é que tá sendo a feira? Já é o primeiro dia, né? Como é que tá sendo a feira para vocês? Olha, sensacional. Eu já comprei muito, porque eu também sou comprador da feira. Já fiz uma curadoria com mais de 15 empresários. Eles acessaram uma outra realidade. Falaram, Maílson, ainda bem que eu estou aqui te ouvindo. Trouxe o Irã para falar sobre relacionamento com fornecedor, crédito com fornecedor. Sensacional. A feira, para mim, cada ano me surpreende. Já fiz muitos negócios aqui hoje que eu falei que eu ia deixar para amanhã, mas já surgiu algumas oportunidades, já comprei mais de 10 mil peças, né, que a gente viu. E acho que é importante, gente, vocês compartilharem isso por onde for, para que todo mundo possa fomentar os seus negócios. A gente sabe que as pessoas têm desafios, mas a gente entendendo um pouco mais das possibilidades e oportunidades que vocês estão fazendo, isso vai acabar sendo superado, né? E a gente vai ter mais e mais lojistas aqui no próximo ano também. Com certeza. E só mais uma coisa, o comércio não tá ruim, tá? Claro que a gente não pode negar que o cenário econômico tem alguns desafios, o governo. Só que se você ajustar os canais de venda estrategicamente, você dá a volta tranquilamente aí por cima, aí dentro de 6 meses a 1 ano. É querer, né? Querer. É assumir a responsabilidade de ir lá e desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então sigam acompanhando e muito obrigada. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, até. Tchau, tchau.